Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero falar sobre a probabilidade binomial. Tá no edital da Caixa Econômica, tá lá na parte de estatística e probabilidade. Depois da retificação do edital, eles colocaram lá probabilidade binomial, né? Ou muitas vezes vem como distribuição binomial. Mas, prof, o que que é isso? Na verdade, pessoal, não é muito diferente do que a gente vem fazendo nas nossas lives ou nas dúvidas de vocês sobre probabilidade. A ideia continua a mesma, pessoal. Eventos sobre espaço amostral. Mas eu resolvi colocar aqui esse vídeo para que vocês tivessem um entendimento melhor do que pode aparecer nas alternativas. Nem tanto o cálculo, mas nas alternativas, ok? Porque a gente pode ter duas situações. É óbvio que se tratando de concurso público, o cálculo em relação à matemática básica sempre vai estar presente. Mas vamos devagarinho, vamos começar compartilhando o material aqui e eu quero falar para vocês bem de boa o que, que vem a ser a probabilidade binomial. Então, vocês estão acompanhando ali que a ideia é a seguinte: imagine um experimento aleatório em que apenas dois resultados podem ocorrer, sucesso e fracasso, ok? Muitas vezes a galera não entende o que, que significa essa ideia de sucesso e fracasso. Pensa no experimento aleatório, ou seja, numa situação em que a gente pode calcular probabilidades, em que só existem duas possibilidades de resultados. Por exemplo, lancei uma moeda, então só pode ou cara ou coroa. Lancei um dado, então eu posso ter faces. O valor da face pode ser menor ou igual a 4 ou maior do que 4, tá? Deixa eu ver o que mais. Existem dois candidatos que estão disponíveis para a gente escolher como presidente de uma comissão. Então, eu posso votar num ou votar no outro. Então, essa é uma situação, ou essas são situações em que a gente vai utilizar a probabilidade binomial, tá? O que que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que sempre a gente vai ter que identificar essas duas possibilidades. O que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, ela não cabe em outras probabilidades em que há mais de dois resultados. Então, aqui, pessoal, é exclusivo se o experimento aleatório possui apenas dois resultados, que a gente chama de sucesso e fracasso. Mas não significa que tem que ser uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Que a ideia de sucesso, fracasso, não. Pensa que sucesso é aquilo que a gente está procurando, é a nossa probabilidade que a gente quer, ok? E o fracasso é o que pode não acontecer, tá? Então, dessa forma, se a probabilidade de sucesso for P, a de fracasso será 1 menos P. Professor, para tudo. Probabilidade não tem porcentagem, professor? Como é que o senhor bota 1 menos P ali? Bom, vamos pensar o seguinte, ok? Tecnicamente, pessoal, vou dizer que pela definição, probabilidade não existe em valores percentuais. A gente coloca em valores percentuais para dar uma ideia de conforto aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, ok? Lancei uma moeda, qual é a chance de sair cara, né? De aparecer cara? A gente fala 50% para ter uma ideia da grandeza, mas, pela definição de probabilidade, a gente deveria falar 0,5 ou 1 para 2. Escrever em forma de fração, né? Ou em forma de razão, como a gente também pode falar. Então, aqui, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: se a probabilidade de sucesso, por exemplo, for igual a 30%, a probabilidade de fracasso só pode ser 100%, que é o máximo que a gente pode chegar, menos 30, que vai dar igual a 70%, ok? Só tem esse detalhe, pessoal. Se eu chamo o sucesso de P, tá? O fracasso vai ser 100% menos P. Só que esse 100%, pessoal, a gente pode escrever como 100 sobre 100, e 100 sobre 100 é a mesma coisa que 1 menos P, ok? Então, sucesso vai ser P e o fracasso será 1 menos P. Por isso que no experimento aleatório que a gente vai utilizar a probabilidade binomial, só pode ter duas possibilidades de respostas, certo? Beleza. Vamos seguir aqui, galerinha. Olha só, eu vou pegar um exemplo aqui antes de sair distribuindo fórmula para vocês, tá? Então diz assim, ó, uma moeda honesta é lançada 6 vezes, sempre nas mesmas condições. Sabe-se que só existem duas possibilidades de resultados, ou cara ou coroa. Pergunta, qual a probabilidade de, ao fim do sexto lançamento, terem ocorrido exatamente 4 caras? Então assim, galerinha, foram lançadas, essa moeda foi lançada 6 vezes,
tá? Então, lançou a primeira, anotou o resultado, lançou a segunda vez, anotou o resultado e assim por diante. Deixa eu melhorar minha câmera aqui, que ficou estranho. E assim por diante, tá? Bom, depois de ter anotado todos os resultados dos 6 lançamentos, eu quero olhar o seguinte, bom, qual é a chance de sair exatamente, ter saído exatamente 4 caras, tá? Bom, uma coisa é certa, eu vou começar assim, ó. Cara, tá? Eu vou chamar de C, coroa, eu vou chamar de K. É quase que meio uma convenção aqui a gente separar, né? A gente nomear cara como C e coroa como K, tá? Então vamos pensar assim, ó. A probabilidade de ter ocorrido exatamente 4 caras. Então, cara é o que eu estou buscando como sucesso, é o que eu quero que ocorra, tá? Então, o valor de P, que é a probabilidade de sucesso aqui, vai ser igual a 1/2, ou seja, 50% de chance de sair cara. Coroa é o que a gente chama, é o que vai ficar definido como fracasso. E aí eu tenho que 1 menos P é igual a também 1/2. Então, a chance de sair cara ou coroa é a mesma. Tá, professor? E aí? Bom, vejam que tem que ter ocorrido 6 lançamentos e 4 desses lançamentos tem que ter saído cara. Então, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter a seguinte situação. No primeiro lançamento saiu cara, no segundo cara de novo, no terceiro coroa, depois saiu cara, depois saiu coroa, depois saiu cara. Ok? Essa é uma possibilidade. Tranquilo? Bom, se for essa possibilidade, então eu vou ter 1/2 vezes 1/2. Ficou estranho aquele 1/2 ali, pessoal. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Professor, por que todo mundo é igual a 1/2 aqui? É porque nesse caso aqui das moedas, pessoal, eu só vou ter 50% para as duas. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 1/2 elevado a 6. Ok? Fazendo as continhas aqui, eu já deixei tudo arrumadinho aqui para a gente não perder tempo. Vai dar 0,015625, tá? Aí vai fazer 2 elevado a 6, que vai dar 64. 1 dividido por 64, para... Tá, mas olha só, pessoal. Quem é que me garante que foi exatamente nessa ordem que saíram as 4 caras? Ninguém me garante, ok? Por quê? Porque pode ter saído assim, ó. Pode ter saído 4 caras e depois coroa. E a probabilidade também vai ser 0,015625, tá? Então, qual é o grande rolo aqui que muitas vezes a gente esquece? A gente esquece de pensar nas possibilidades de ter saído cara, de quantas formas cara pode ter saído. Aí aqui entra a ideia de probabilidade binomial mesmo. Por quê? Porque eles relacionam a combinação simples, com um número que a gente chama de número binomial. E aí esse é o rolo. Mas vamos deixar um pouquinho mais adiante, vamos resolver isso aqui. Como é que eu vou saber de quantas maneiras saiu o cara? Bom, pensa comigo. Olha só, eu tenho 4 caras para sair, certo? Tem que sair 4 caras. A primeira cara pode sair em 6 possibilidades de lançamento. A segunda cara em 5, a terceira cara 4 e a quarta cara em 3 possibilidades. Só que veja o seguinte, se eu trocar 2 caras de lugar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 4 fatorial. Lembrando, pessoal, que para a gente ter uma ideia de probabilidade um pouco mais avançada, a gente tem que ter a noção de análise combinatória. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma combinação de 6, 4 a 4. Para quem gosta de usar fórmula, combinação 6, 4 a 4. Certo? Tá, só. E aí? Então, esse número aqui vai ser o número de vezes que vai se repetir essa probabilidade. Então, a probabilidade que a gente está procurando, que eu vou chamar de P, vai ser igual à combinação 6, 4 a 4, que vai ser 15, vezes 0, toda essa galerinha aqui. 0,15625. Então, a probabilidade disso acontecer, pessoal, vai ser igual, já colocando em valores percentuais aproximados, de 23,43%. Tá, professor? E aí, por que é binomial? Porque são 2 nomes, são 2 possibilidades de resultados dentro do experimento aleatório. Tá? Eu não vou ainda, pessoal, colocar a fórmula aqui, tá? Mas o primeiro exemplo já te dá uma ideia de que a gente tem que pensar nas probabilidades independentes, certo? De cada acontecimento
E a gente tem que pensar nas possibilidades que o que a gente quer aconteça. Aqui no nosso caso, eu queria que cara acontecesse 4 vezes. De quantas formas ela pode acontecer? Lembra que é só fazer a continha aqui, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 4 fatorial, que vai dar quanto? Que vai dar 15. Então, existem 15 maneiras de sair 4 caras nesses 6 lançamentos. Para cada uma dessas possibilidades de lançamentos, eu tenho uma probabilidade de 0,015625, tá? Vamos para um próximo exemplo aqui para ir começando a fomentar a ideia de fórmula aqui, tá, galera? Exercício 2. Em uma caixa há 3 bolas vermelhas e 7 bolas brancas. Uma bola é retirada, observada a sua cor e recolocada na caixa. Esse experimento se repete 5 vezes. Pergunta: qual é a probabilidade de, ao fim da quinta retirada, ou seja, depois das 5 vezes que se retira uma bola, teriam ocorrido exatamente 3 bolas vermelhas na observação? Então, vermelho é o que eu estou procurando como sucesso. Isso é o que eu quero que aconteça. Eu quero que aconteçam 3 bolas vermelhas, tá? Eu vou chamar essa probabilidade de P, e a probabilidade de sair uma bola vermelha é 3 em 10. São 3 bolas vermelhas em relação a 10 bolas no total. Isso aqui é igual a 3 sobre 10, que é igual a 0,3. Portanto, pessoal, as bolas brancas eu vou chamar de fracasso, né? A bola branca eu vou chamar de fracasso, que eu não quero que ocorra. Invariavelmente pode ocorrer. E aí a probabilidade de ocorrer a bola branca é o complementar. Então, se é 0,3 ou 30%, então para ocorrer fracasso vai ser 70% ou 7 sobre 10, que é igual a 0,7. Tá. Senhor, sempre tem que calcular a probabilidade independente ali? Sempre tem que calcular a probabilidade independente. Tá? Bom, são 5 retiradas e tem que ocorrer 3 bolas vermelhas. Então, da mesma forma, pessoal, eu posso ter assim, ó, vermelho, vermelho, branco, vermelho, branco. Ou eu posso ter, vou botar aqui do ladinho que é mais tranquilo. Ou eu posso ter assim, as 2 bolas brancas primeiro, depois 3 bolas vermelhas. E tá tudo certo, é uma possibilidade. Lembra que vermelho é o que eu estou procurando. Então eu vou ter que pensar assim, ó, de quantas formas essas 3 bolas vermelhas podem sair em 5 retiradas. Então, do mesmo jeito eu vou pensar assim, para a primeira bola vermelha eu tenho 5 possibilidades, para a segunda eu tenho 4, para a terceira eu tenho 3 possibilidades. Se eu trocar 2 bolas vermelhas de lugar, não vai mudar nada o resultado. Então eu vou dividir por 3 fatorial. Então, o número de possibilidades de saírem 3 bolas, não é probabilidade, é de possibilidades. Saírem 3 bolas vermelhas é esse valor aqui, que vai ser igual a 10. Então, existem 10 maneiras de saírem 3 bolas vermelhas em 5 retiradas. O que eu tenho que pensar agora? Tenho que pensar agora a probabilidade individual de cada uma das bolas. Então, por exemplo, se for desse jeito aqui, a probabilidade de sair bola branca é 0,7. A de branca, de novo, 0,7. Vermelha, 0,3. Vermelha, 0,3. Vermelha, 0,3. Isso aqui é a mesma coisa que 0,7 ao quadrado vezes 0,3 ao cubo. E eu já fiz essa conta aqui, galera. Dá para a gente agilizar aqui o nosso vídeo. Isso aqui, pessoal, é igual a 0,01323, ok? E a probabilidade que a gente está procurando é 10 vezes 0,01323, o que vai dar um 0,1323, que é igual a 13,23%. Então, vocês percebam que esse exercício 2 ele foi feito, né, ele foi resolvido muito parecido com o exercício 1. A gente pensou nas probabilidades independentes e calculamos as possibilidades, ok, do nosso sucesso. Do nosso sucesso não, né? Do que a gente elencou como sucesso. Nesse caso, retirada de bolas vermelhas. Tá? Ô, Sor, muito doido isso, é muito doido, ok? Mas, de novo, pessoal, a ideia do vídeo aqui, de eu postar esse vídeo para vocês, é mais para mostrar a fórmula da distribuição binomial, mas não preciso da fórmula. Eu estou usando a fórmula da combinação aqui. Aqui, pessoal, é a combinação de 5, 3 a 3, ok? Mas não preciso usar a fórmula, certo? Sor, vamos lá, toca, olha o próximo exercício. Uma prova tem 10 questões, cada uma com 5 alternativas, com apenas uma alternativa correta.
Pergunta, qual é a probabilidade de um aluno que não estudou nada para essa prova e chutou todas as questões ter acertado exatamente 7 questões? Detalhe, pessoal, ele chutou as questões, ele não deixou nenhuma questão em branco, tá? Então, vamos lá. Ele acertou 7 questões. Então, vejam que aqui eu só tenho duas possibilidades. Ou o aluno ele errou a questão, ou o aluno ele errou, desculpa, ou o aluno acertou a questão, ou o aluno ele errou a questão. Vocês têm que se ligar nisso, ok? Então, eu vou botar assim, ó, acerto é o meu sucesso, ok? O sucesso, pessoal, eu estou chamando de P. A probabilidade de acertar uma questão, bom, pensa, são 5 alternativas. Uma das alternativas está correta. Então, é 1 em 5, que é igual a 0,2. Ora, o erro, então, pessoal, é o nosso fracasso. Se a probabilidade de acertar é 0,2, eu já vou botar aqui que a probabilidade de errar é 0,8. É claro que a chance de errar é muito maior do que acertar, pessoal. Isso aí não tem dúvidas, tá? Então tá. Sor, ele acertou exatamente 7 questões. E aí vem a pergunta: de quantas formas ele pode ter acertado essas 7 questões? Então eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Ele pode ter acertado as 3 primeiras questões, ter errado a quarta questão, ter acertado as 2 próximas questões, ter errado as 2 próximas questões e ter acertado as 2 últimas questões. Ok? Aqui dá um total de 10 questões. Confere? 4, 4, 2. Tá? Se for desse jeito aqui, pessoal, eu tenho a seguinte cálculo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8 vezes 0. Então, nota que para cada azinho eu vou colocar a probabilidade de acerto, 0,2, e para cada ezinho, que é o erro, probabilidade 0,8. Multipliquei porque tu está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, isso aqui é a mesma coisa que pegar a probabilidade de acerto, elevar a 7 e multiplicar pela probabilidade de erro e elevar a 3. Tá? Então, a gente já sabe a probabilidade dessa situação aqui, se for desse jeito aqui, as 7 questões acertadas. Só que, de novo, pessoal, a gente tem que calcular de quantas maneiras ele pode ter acertado essas 7 questões. Bom, vamos lá. Ele tem 10 questões, tá? E tu tem que organizar 7 questões acertadas. Então, tu vai combinar 10, opa, vai combinar 10 questões para 7 questões certas que tu quer, tá? Aqui, pessoal, é a mesma coisa que a combinação de 10, 3 a 3. Eu já fiz a conta aqui para a gente não ter problema, e aí chegamos lá no valor de 120. Ou seja, existem 120 maneiras, ok, desse aluno, tá, ter acertado exatamente 7 questões. Cuidado, eu não estou falando de probabilidade, estou falando de possibilidades, tá? Então, a probabilidade que a gente está procurando, que eu vou chamar de P, é igual a 120 vezes 0,2 na 7 vezes 0,8 na 3. Essa parte final aqui é o que vai nos dar o start para eu escrever a fórmula da probabilidade binomial. Então, esse 120 é o número de maneiras de a gente ter o sucesso, maneiras de ter o sucesso. Esse 0,2 é a probabilidade de um sucesso. Esse 7 é a quantidade de vezes que a gente quer que esse sucesso ocorra. Esse 0,8 é a probabilidade do fracasso. E esse 3 aqui é o número de vezes que o fracasso tem que ocorrer. Então, fica muito simples, pessoal, da gente determinar a fórmula da probabilidade binomial. De novo, galerinha, eu estou colocando a fórmula aqui para vocês, para a galera que gosta de fórmula. Eu não tenho nada contra quem gosta de fórmula, tá, pessoal? Eu utilizo fórmula muitas vezes para fazer ali os cálculos, tá? Mas o legal é tu ter uma ideia, assim, do porquê que isso acontece. Então, o que eu vou fazer? Pensa o seguinte. Fórmula da probabilidade binomial. Ah, eu não botei aqui o resultado final, né? Eu vou deixar assim, tá, pessoal? Tá? Eu não vou calcular aqui quanto vai dar a probabilidade. Para a galera, deixa eu botar uma canetinha vermelha aqui, porque eu quero marcar isso aqui, ok? Eu quero marcar isso aqui, tá? Para a galera que, senhor, calcula aí para nós. Eu já fiz também aqui, a gente vai chegar em 9,44% aproximadamente. Então, a chance de ele acertar 7 questões é de 9,44%. Ok? Exatamente 7 questões.
Mas vamos pegar aqui essa expressão. De onde é que saiu esse 120, professor? Saiu da combinação do total de questões, ok? Total de questões e o número que eu quero que ocorra o sucesso. Então, eu tenho assim, ó, eu tenho N repetições, então ele está fazendo aqui no caso 10 questões, ok? E eu tenho S sucessos, ok? Tá? Eu sei que a probabilidade desses S sucessos é P, tá? Então, do meu fracasso vai ser igual a 1 menos P, tá? Beleza. Veja o seguinte, tá? Serão S sucessos, tá? Quantos fracassos nós vamos ter? Bom, se é um total de N repetições, então vão ser N menos S fracassos. Se eu pegar o número de repetições e tirar a quantidade de sucessos, vai sobrar fracassos. Lembra? Probabilidade binomial só pode ter 2 resultados. Bom, vamos pegar essa expressão aqui e jogar para determinar a fórmula. Então, de onde é que são esses 120? Eu combinei N repetições para esses sucessos e multipliquei pelo quê? Pela probabilidade de sucesso, que eu vou chamar de P, elevado à quantidade de vezes que ocorre esse sucesso, que é o S, vezes a probabilidade do fracasso, que é 1 menos P, elevado ao número de vezes que o fracasso ocorre. Nesse caso aqui, N menos S. Aqui, pessoal, nós temos, então, a probabilidade binomial. Probabilidade binomial. Ok? Soro, achei meio confuso. Posso usar sem a fórmula? Pode, tá? Esse quadro aqui é o que fecha, pessoal, tá? A ideia dos exercícios anteriores, tá? Olha só, vou pegar o exercício 2. Tá? Quantas repetições estão ocorrendo aqui? 5. Quantos sucessos eu quero? 3. Qual é a probabilidade do sucesso? 0,3. Ó, 0,3. Eu quero que ocorra 3 vezes. Ó, aqui embaixo. Probabilidade de fracasso? 0,7. Eu quero que ocorra 2 vezes. Tá? Vou lá para o exercício 1. Ó, aqui, pessoal, a probabilidade de sucesso e de fracasso é a mesma. Aí fica um pouco mais difícil de enxergar. Mas seria algo como se fosse 1 meio na quarta vezes 1 meio ao quadrado. Eu quero que ocorra 4 sucessos para n igual a 6. Tá? Sor, muito bonito, muito legal. Eu vou retomar esse vídeo só para fechar, reforçar direitinho, depois tirar dúvidas. Mas aí eu quero o seguinte, como é que eu sei que eu posso usar essa forma? Seguinte, pessoal, o experimento binomial ele deve satisfazer essas condições aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo. Então, ele é repetido N vezes, onde cada tentativa é independente das demais, então não dá para fazer isso aqui numa probabilidade condicional. Há apenas 2 resultados possíveis em cada tentativa, um de nosso interesse, que a gente normalmente associa a variável x, ou k, ou tanto faz, chamado de sucesso, e o seu complementar, que é o fracasso. A probabilidade de sucesso a gente normalmente denota por P, mas pode ser outra letra, que eu estou usando P. Tá? E é a mesma a cada tentativa. É o que a gente chama de ensaio de Bernoulli. Isso é um outro tópico. Nem te preocupa com isso, isso aqui é história matemática. Então, a probabilidade de fracasso, se o sucesso é P, de fracasso vai ser 1 menos P. E aí, Sora, como é que cai isso aqui numa prova de concurso? Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Que a gente pode utilizar. Olha só essa questão da FGV. Diz assim, ó, 40% dos eleitores de uma certa população votaram na última eleição num certo candidato A. Se 5 eleitores forem escolhidos ao acaso com reposição, a probabilidade de que 3 tenham votado no candidato A é igual a. Então, o que está rolando aqui? Eu tenho que votar no A é o que? É o meu sucesso. Ok? E a probabilidade de votar no A é de 40% ou 0,4. Vou melhorar esse quadro aqui. 0,4. Soro, mas e aí? Bom, aí eu vou botar assim, ó. Não há, ou seja, não votar no A é fracasso. Eu não sei, não interessa, pessoal, quem são os outros candidatos, tá? Não votar nos outros candidatos, não votar no A ou votar nos outros candidatos é o fracasso. Se votar no A, a probabilidade é 0,4. Não votar nele é de 0,6. Soro, mas e aí? O número de repetições? Está aqui, ó. São 5 eleitores. Então, o que pode ter acontecido aqui?
Então, entrevistei os 5 eleitores. O primeiro disse que votou no A, o segundo no A, o terceiro no B, o quarto no A e o outro no B. Tem que ter 3 As. De quantas formas eu posso fazer isso? Vamos calcular já a probabilidade. Eu vou combinar 5, que é o número de repetições, para 3, que é a quantidade de sucesso que eu quero. Vou multiplicar pelo sucesso, a probabilidade do sucesso, elevado à quantidade de vezes que eu quero que esse sucesso aconteça, vezes a probabilidade do fracasso, 0,6, vezes a quantidade de vezes que eu quero que ele aconteça. Se são 5 eleitores e 3 vão votar no A, eu quero que 3 votem no A, então 2 vão votar nos outros candidatos. Então, essa expressão doida aqui, pessoal, nos dá a probabilidade procurada. Aí aqui, pessoal, é trabalho braçal, mas eu já vou adiantar para vocês. Vocês vão chegar num valor aproximado de 23,04%, como indica a alternativa C. Certo, meus queridos? Bom, aí a ideia de probabilidade está show de bola. Binomial, 2 possibilidades de resultados no espaço amostral. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é na matemática básica. Mas aí, pessoal, a gente fica para um outro vídeo que a gente fala da matemática básica. Eu já até falei já algumas coisas com vocês nas lives, mas aí a gente segue o nosso baile aqui, pessoal, todos juntos. Agora a gente sabe como calcular o valor de probabilidades binomial. A gente se vê no próximo vídeo.